Olá, meus irmãos de todo o Brasil, pastores, coordenadores e alunos da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, aonde você estiver. Outra vez juntos aqui no nosso canal para mais um resumo. Esse resumo maravilhoso que contribui bastante com o aprendizado e a preparação das aulas para a nossa grande escola. E hoje nós vamos à lição de número 11. Estamos já chegando ao final dessa jornada aí pelo livro dos Salmos. E hoje a lição 11 que trata do Salmo 128. Uma família feliz. Os objetivos são identificar autor, título, data, classificação e contexto histórico do Salmo. Entender que as bênçãos para a família estão diretamente relacionadas ao temor a Deus. E compreender que o templo e o lar são lugares de excelência para o Senhor, de onde Ele ordena a bênção. Isso é muito importante. Para começar a aula, a nossa equipe que nos auxilia na questão pedagógica, didática, nos orienta a escolher uma pessoa na nossa classe, na nossa igreja, ou pedir alguém voluntário, que seja alguém que conheceu a Jesus, converteu, ouviu a palavra, foi alcançado pelo Evangelho de Cristo e na sequência ou em decorrência dessa conversão, a família inteira dessa pessoa também foi alcançada. Nós temos muitos exemplos assim nas nossas igrejas. Apesar de termos muitos exemplos, às vezes pode ocorrer de você estar numa comunidade, numa igreja, onde você não conheça pessoas que se enquadram neste exemplo. Mas é bom pedir, é bom chamar, é bom anunciar, não é? E por que esse ponto de partida para a aula? Porque o Salmo 128, ele é chamado, além de um salmo de romagem, ele é chamado o Salmo da Família. O Salmo da Família em toda a sua expressão, tá? Então esse aí é o motivo. O testemunho dessa pessoa vai fortalecer a proposta bíblica de que crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Esse é um ideal, né? Toda pessoa que converte a Cristo, que é alcançado pela graça, o ideal, o que se espera é que ele compartilhe essa fé, essa graça, essa bênção com a sua família, que seria o nosso primeiro campo missionário. Compartilhando com a família, se foi tão bom a conversão, se a experiência da salvação foi tão boa, tão positiva, então vamos compartilhar com as pessoas que nos cercam. Primeiro a família e depois os demais que nos cercam na vida, por aqui, ok? Então vamos à sequência, A verdade prática, o textual está no versículo 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A verdade prática, a felicidade no lar provém de Deus, do trabalho e da união. Olha, irmãos, essa verdade prática aqui, ela é muito interessante, porque ela nos chama a atenção para uma questão que às vezes não é bem compreendida por muitas pessoas que exercem a fé. Existe muito misticismo ou muita crença equivocada de muitas pessoas no que se refere
a saúde de uma família, o bem-estar de um círculo familiar. Primeiro, conjugal, marido e mulher, e, consequentemente, quando há filhos, essa convivência familiar mais abrangente. Tem pessoas que adoram espiritualizar tudo, com aquele intuito de demonstrar uma maturidade, um conhecimento, um nível, digamos assim, espiritual diferenciado. Elas partem para a espiritualização de tudo, inclusive das questões de família. E isso, ao meu ver, é um equívoco e um erro gravíssimo. Eu sou pastor de igreja há 40 anos e ao longo dessa jornada pastoral eu tenho visto isso de perto e tenho procurado aconselhar, instruir, doutrinar a igreja no sentido de que nós venhamos a ter uma compreensão bíblica, verdadeira, equilibrada dessa questão familiar. É claro que o ponto espiritual, o lado espiritual está presente. Ele é muito importante. Mas nós não podemos acreditar que uma família, ela vai ser feliz, ela vai dar certo, ela vai caminhar a passos firmes, construtivos, apenas com oração, consagração, votos, igreja, cultos e coisas deste campo. Isso tudo que eu falei é extremamente importante. Claro que vai trazer bênçãos sobre a família. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, os valores espirituais, os aconselhamentos pastorais, as pregações, a oração, a comunhão, não é? A interação que nós mantemos com as outras pessoas na comunidade cristã na qual nós estamos inseridos, isso é maravilhoso. Mas ouso dizer aos meus amados que isso só, ou isso tudo, não é suficiente. Não é suficiente, porque tudo isso aí tem uma roupagem espiritual, positiva e necessária, importante e determinante. Mas por si só, isso tudo não resolve o problema. É necessário que nós tenhamos uma orientação e um comportamento dentro das relações humanas. Porque a família, e o Salmo 128 é o Salmo da família, a família ela é uma instituição divina, mas que funciona através de mecanismos puramente humanos. Escreva isso aí, compartilhe com a sua classe. Eu vou repetir para você. A família é uma instituição divina, não há dúvida nenhuma disso, mas ela funciona através de mecanismos puramente humanos. Em que sentido eu estou lhe falando isso? Porque uma família, ela precisa de todos aqueles valores espirituais que eu já citei aqui, mas ela precisa de convivência, de diálogo, de equilíbrio, de respeitabilidade, ela precisa de união, ela precisa de valores morais, ela precisa de se entender, cada pessoa no meio de uma família, entender o seu papel, seja o cônjuge pai, seja o cônjuge mãe, seja o filho, entendeu? E os demais que convivem num círculo familiar, todo mundo tem que entender o seu papel, todo mundo tem que entender a sua responsabilidade. Sem isso, não adianta fazer vigília, orar, jejuar, porque os problemas não serão solucionados. Deus fará algo quando nós também nos dispusermos a cumprir o nosso papel. Uma via de mão dupla. A família também é uma parceria entre Deus e o homem.
Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Isso é uma atitude divina ou uma atitude humana? Puramente humana. Não adianta se criar teologias em torno disso, porque o texto bíblico é muito bem claro. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. É uma atitude humana, ninguém nem é obrigado a casar. Isso é uma decisão que a gente toma. Agora, é um princípio também espiritual. Deus, ao criar o homem, deu a ele uma mulher. Então, ele tinha interesse nessa relação. Mas a decisão de partir para dividir a vida com uma outra pessoa é uma decisão nossa, puramente humana. Puramente humana. Você pode orar, pedir discernimento para Deus mostrar, colocar no caminho? Pode, isso tudo é válido. Mas isso não anula a nossa responsabilidade de decidir se nós queremos dividir a vida com uma outra pessoa. E isso envolve todas essas coisas. Aí depois que se une, o respeito, não é? Serão ambos uma só carne, isso não anula a individualidade, entendeu? Eu costumo dizer que os pronomes possessivos, meu, minha, no círculo familiar, na vida conjugal, eles não têm o sentido de posse. Preste bem atenção nisso. Os pronomes possessivos, meu, minha, são maravilhosos e estão contidos nas escrituras, principalmente na poesia de Eclesiastes, Cantares de Salomão. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa é a minha amada, olha como você está linda, minha, meu, e por aí vai. Mas esses pronomes possessivos, eles não têm o sentido de posse. Posse em que sentido? De você se considerar dono do outro. Há homens e mulheres que vivem sufocados, atormentados, entendeu? Escravizados, torturados no dia a dia por um sentimento de possessão ou de posse, entendeu? São monitorados, tem esposa que só falta colocar uma tornozeleira eletrônica logo no marido ou ele na mulher para ter o acompanhamento em tempo real, 24 horas. Isso é extremamente danoso para uma relação conjugal. E uma relação de família também deve se pautar por esses princípios. Vai aqui essa introdução interessante, utilizando a verdade prática. Então, olha, a felicidade do lar provém de Deus, do trabalho e da união. Ou seja, aqui existem valores espirituais e valores materiais que se convergem, que se complementam. Você quer ver uma coisa interessante? Há pessoas que nunca pisaram numa igreja, que não têm nenhum vínculo religioso. E vou mais além, algumas nem sequer acreditam em Deus. Tem padrão de vida diferente, nesse sentido, né? E essas pessoas não têm nenhum vínculo religioso, não vão em missa, não vão em culto, não participam de nada dessas coisas que são muito importantes. Mas se você olha para essas pessoas, elas são bem casadas, elas têm uma vida familiar muito boa, um relacionamento muito legal, respeitoso, marido, mulher, pai, filho, mãe, filho, filho e pais, e por aí vai. E aí como é que você vai dizer agora que só se houver orações, entendeu? Dons e coisas espirituais do além para abençoar uma família? Isso não tem sentido. Agora você imagina uma família que tem esse equilíbrio e ela passa a conhecer o Senhor. Vem a conversão, essa família vai se tornar muito mais abençoada. Então que Deus abençoe e compartilhe essa parte, né? Porque é muito interessante. A gente vai para os aspectos gerais, né? Aspectos gerais. Como já dito, o Salmo 128 é um cântico de caráter familiar, fala de casamento, nascimento ou qualquer evento de família pode ser enquadrado aqui.
nesse salmo, além de ele ser um salmo de romagem que os peregrinos cantavam na sua subida à cidade de Jerusalém. Aspectos gerais. O item 1 diz assim: autor, título e data, né? Autor desconhecido, data, portanto, incerta. Isso não tem relevância para o aprendizado. Número 2, classificação. O Salmo 28 é um salmo de sabedoria familiar e salmo de romagem dos peregrinos, como já dito. O item 3 traz um contexto histórico. O que é que nós temos aqui? Qual é a importância do contexto histórico? O expositor da palavra, o estudante, ele tem que entender que o contexto histórico ele é de grande relevância para você entender o texto que você está lendo e que você vai expor. O livro dos Salmos são escritos que, na sua maioria, mexem com a história de Israel. Nós vimos isso no Salmo passado, o 121, não é? E o Salmo 128 não é diferente. O contexto é: Israel está voltando do cativeiro para a Terra Santa. Esse é o contexto. Eles foram levados em 3 levas por Nabucodonosor, segundo da Babilônia, tá bom? E aí, quando esse cativeiro babilônico dura 70 anos, quando a Babilônia ela cai diante do Império Medo-Persa, sobe ao poder Ciro, o Grande, Ciro da Pérsia. Esse imperador, esse governante, ele é citado nas Escrituras como alguém que Deus usaria para dar continuidade a um plano com a nação de Israel. Então Ciro ele baixa um decreto e libera os filhos de Israel de volta para Palestina, para a Terra Prometida. Aqueles que quisessem voltar, evidentemente, porque muitos não quiseram, outros não podiam. Mas houve, assim como eles foram de 3 grupos de Jerusalém para a Babilônia, eles também saíram de lá em 3 grupos em direção a Jerusalém, o reino de Judá, destruído por Nabucodonosor, 70 anos antes. E eles vão em 3 levas. Primeiro o grupo com Zorobabel, não é? Com aquela missão, e depois os outros 2 grupos, com Esdras e Neemias. Isso é maravilhoso, é uma parte histórica. Então é nesse contexto que esse salmo é escrito, entendeu? Aqui havia a necessidade de reprodução. Não que a vida familiar ela tenha esse único intento. Deus criou o homem e a mulher e disse: crescei e multiplicai. Mas esse não é apenas o único propósito de Deus para a família, não é? Uma família pode ser feliz sem filhos e pode ser feliz com filhos. Às vezes o homem casa, a mulher não pode gestar, o homem tem dificuldades e há uma série de problemas, mas a multiplicação da nação, da humanidade, da raça humana, sempre foi um propósito. E nesse contexto aqui, isso tomou uma força muito maior. Por quê? Porque os grupos, irmãos, que estavam voltando do cativeiro babilônico em direção a Jerusalém, ao reino de Judá, eles tinham a missão de reconstruir os muros, reconstruir o templo e reconstruir a nação como um todo. Eles tinham que se reproduzir, não é? É por isso que o Salmo 128 tem esse cunho familiar. Necessidade de reprodução, de procriação. A oliveira aqui, ela é utilizada como metáfora. 12 metros de altura e 500 anos de vida. Ela vira um símbolo dessa reconstrução da nação de Israel, também no sentido demográfico. População, pessoas, não é? Uma nação, um povo, um estado, ela não tem como progredir, avançar, alcançar outros níveis sem criança,
sem adolescente, sem jovem e por aí vai. Sem mulheres que podem procriar. Isso na igreja também é uma verdade. Vai aqui uma aplicação interessante. Quando você chega numa igreja, que você olha, entendeu? Você tem que ver nessa igreja crianças, adolescentes, jovens, senhores e senhoras e anciãos. Tem que ter. Se não tiver todas essas faixas etárias dentro de uma comunidade, essa comunidade está enferma. Ela está ruim das pernas. Ela não tem muito futuro. Tem que ter. É por isso que a nossa Assembleia de Deus, para nós que somos da Assembleia de Deus e outras igrejas também, priorizam muito a questão das faixas etárias, investimento teológico, no sentido de escola bíblica dominical, tem a revista da criancinha, tem a revista do pré-adolescente, e por aí vai. Por quê? Tudo isso são investimentos para ver o que? O crescimento da igreja. E o princípio aqui é o mesmo, nesse contexto histórico aqui, do regresso de Israel para o reino de Judá. Reconstruir uma nação. Fazê-la crescer de novo para que ela possa ter futuro. Isso é muito maravilhoso. Vamos em frente. Que lição abençoada, não é? Segundo tópico da lição. Bênçãos para a família. O item 1 diz assim, olha, crente feliz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso aqui é bênção para a família. Bem-aventurado aqui no grego, makarios. É uma expressão grega. Makarios significa no grego bem-aventurado, feliz ao extremo, profundamente feliz. É a mesma expressão que Jesus usa no Monte das Bem-aventuranças, quando ele começa a proclamar as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque serão chamados, e por aí vai. Essa expressão bem-aventurados é makarios no grego. Então, muito feliz é o estado concreto de felicidade. É a felicidade que está presente no cristão que anda com Deus. O cristão que anda com Deus, que tem um relacionamento com Deus, estreito relacionamento com Deus, anda com Deus, vive com Deus, se alimenta da palavra de Deus e Deus faz parte do seu projeto de vida, ele é feliz. Isso não é sinônimo de ausência de lutas, problemas, dificuldades, perdas, choro, luto e por aí vai. São coisas que fazem parte da vida. Mas isso não anula a nossa felicidade. Por quê? Porque ela está pautada em valores espirituais, eternos, permanentes, não mutáveis. Você está entendendo? Nós temos consciência que aqui não é o nosso lugar, nós somos peregrinos. Como os peregrinos que cantavam os salmos de romagem, nós somos peregrinos que cantamos os mesmos salmos, vivemos em uma outra época, uma geração diferente, 2, 3 mil anos depois, ou mais, entendeu? Mas o princípio é o mesmo. A gente vai para frente. Feliz é nesse sentido. E não viver num paraíso onde não se adoece, onde nunca falta dinheiro. Isso existe. Isso é utopia. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não perca o ânimo. Vamos em frente. A questão é que teme ao Senhor, faz uma referência a uma maturidade espiritual. Por que isso cantava assim? Bem-aventurado o que teme ao Senhor. Quando eles disseram isso, nós estávamos lembrando da motivação do cativeiro babilônico. É só você ir lá atrás, na história, por que Deus permitiu o imperador pagão, ímpio e mau, Nabucodonosor II da Babilônia, invadir a Jerusalém e levar o seu povo, o povo de Deus, cativeiro para uma escravidão de 70 anos.
Por que Deus permitiu isso? Por causa da rebelião, por causa do afastamento, por causa de se negar a fé. Eles tinham tudo, saíram do Egito, foram abençoados, ganharam uma terra de presente, Deus os fez prosperar e eles se desviaram, foram para a idolatria, foram para a imoralidade, foram para as práticas pagãs que agridem a Deus e a sua palavra, e Deus foi lá, porque Ele é soberano, que ama, e Ele puniu. E Ele levou, através de Nabucodonosor, esse povo a um estado de escravidão, de completa secura espiritual, e depois de 70 anos, Deus tem misericórdia e manda a redenção, digamos assim. Eles foram libertos, como libertos foram do Egito, por Moisés e Arão, agora libertos são da Pérsia por Ciro, o Grande. Você está entendendo? É a história se repetindo. Então, quando ele disser assim, temei ao Senhor, bem-aventurado é que o teme ao Senhor, é uma referência a esse motivo do cativeiro. Ou seja, em outras palavras, nós aprendemos a lição. Agora, temer ao Senhor, mais do que nunca está claro na nossa cabeça que é o melhor caminho para um peregrino chegar ao seu destino. Bendito seja o nome do Senhor. Item 2, felicidade no trabalho. Vem aqui, do trabalho de tuas mãos comerás. Aqui é trabalho no sentido literal, labuta, não é? As atividades do dia a dia em busca da sobrevivência, estudar, trabalhar, empreender, fazer qualquer coisa que venha garantir a sobrevivência. Esse é o sentido da palavra trabalho aqui. Do trabalho das tuas mãos comerás. É uma alusão à liberdade da escravidão. Como escravo, os direitos eram bem reduzidos. Agora, eles têm mais liberdade. No cativeiro, não havia planta, não havia como plantar e colher como Israel costumava fazer. Que Israel, irmãos, sempre foi uma nação predominantemente agrícola e também praticante da pecuária. Não é? Esse movimento aí, o agronegócio, né, já era praticado por Israel desde a sua origem. Tanto que quando José, após tornar-se governador do Egito, ele manda buscar os seus parentes, o seu pai, seus irmãos, para virem morar no Egito. A Bíblia diz que Faraó deu a melhor parte da terra do Egito, exatamente para que Israel pudesse praticar essas habilidades de plantar e criar, entendeu? É por isso que o Novo Testamento está cheio de referências. Parábola do semeador. Por que Jesus usou a parábola do semeador? Porque Jesus gostava de, quando ele queria transmitir uma mensagem espiritual, ele sempre se apegava a uma figura humana, mas não uma figura humana qualquer, mas algo que fosse do conhecimento do seu público. Isso é uma lição para o pregador, para o expositor. Não adianta falar bonito, com termos teológicos, se a pessoa não está entendendo o que nós estamos dizendo. Jesus, ele era um teólogo por excelência. Ele ia no âmago, ele pegava uma figura. Olha, o semeador saiu a semear, e uma semente caiu entre as pedras, a outra caiu entre os espinhos, e por aí vai. Ninguém naquele auditório de Jesus, ali, aquela multidão que estava ouvindo a sua pregação, ninguém ali era incapaz de entender o que ele estava dizendo. Todo mundo sabia o que era uma colheita, o que era uma semeadura, todo mundo sabia disso. E ele usou para fortalecer uma mensagem espiritual. Então Israel, predominantemente, ele sempre viveu assim. E hoje não é diferente. Apesar de ter a tecnologia avançada, Israel hoje está em primeiro lugar em muita coisa aí, inclusive no campo tecnológico, tudo, mas ele continua fazendo nascer, entendeu, a vida em pleno deserto. Eles tinham habilidade nesse sentido. Só que no cativeiro isso não era possível.
Poderia até ser feito, mas não na expressão que eles estavam acostumados. Então, essa volta para Israel, essa volta para o reino de Judá, para reconstruir a nação, era também no sentido de que ali eles viveriam com mais intensidade, entendeu? Essa questão do plantar. Por isso que está dizendo aqui, olha, do trabalho das tuas mãos comerás. Deus promete a oportunidade, eles teriam a oportunidade de recomeçar, e Deus estaria estendendo a sua mão para abençoar, multiplicar, e a nação de Israel, que é um espaço territorial menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro, olhe para eles e, entendeu? E perceba o que eles são, essa potência aí, econômica, militar, de inteligência, e por aí vai. Por quê? Porque ali está também a bênção de Deus sobre aquela nação. Então essa é a questão do trabalho. Número 3, felicidade no lar. E aqui já questão da família, né? Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, mais aqui novamente a figura da videira e da oliveira como exemplo, né, de como é que Deus tinha planejado que essas famílias se multiplicassem, se tornassem frutíferas de verdade, trazendo bênção sobre eles e ao redor, né? Então aqui, o contexto aqui é repovoar a terra, algo que vai suplantar a esterilidade, que aqui é uma coisa importante. Olha só, quando diz assim, olha, tua esposa no interior da tua casa, a videira frutífera, teus filhos como rebento, está se falando de prosperidade, de família, crescimento, avanço, de geração após geração, tornando a nação forte uma outra vez. Mas aqui há uma referência a uma situação que sempre foi presente na história de Israel, a questão da esterilidade de mulheres. Muitas mulheres famosas, mulheres judias, elas eram estéreis. Caso de Sara, Rebeca, e também a questão de Ana, e inúmeros casos que a Bíblia fala, esterilidade. E aqui Deus está fazendo uma promessa, como se ele estivesse dizendo assim, olha, as mulheres que estão voltando do cativeiro, que vão participar do plano piloto, vamos dizer assim, não é? Dessa nação que está ressurgindo das cinzas, eu os abençoarei e elas vão produzir, entendeu? Eu vou repreender a esterilidade, seria mais ou menos nesse sentido aí, para trazer vida, procriação, muitos filhos, para que essa nação volte a ser a potência que ela sempre foi. E deu certo, Israel sobrevive no meio de um monte de inimigos, né? Porque ele está num pequeno espaço, mas ele é grande, é um gigante que muitas nações tremem diante dele, tá certo? Vamos lá. E sem se falar também nessa questão de reprodução de filhos, não apenas para abençoar a nação, mas também para abençoar o mundo. Eu recomendo você que vai expor, fazer uma pesquisa aí, da contribuição que os filhos de Israel deram para o mundo em vários sentidos. No sentido científico, principalmente, né? Nós temos grandes figuras que foram muito importantes para o mundo, não apenas para o mundo judaico, mas para o mundo de uma maneira geral, né? Que estão aí na história. Albert Einstein, né, por exemplo, né? E Maria, mãe de Jesus, e por que não dizer Jesus de Nazaré, que foi o maior judeu que pisou aqui nessa terra, seu legado tem alcance material e espiritual. O de Albert Einstein é apenas material, mas o de Jesus é muito mais abrangente. E tantos outros judeus também que foram instrumentos, tem muitos aí, prêmio Nobel disso, daquilo outro, que são judeus. É uma prova de que essa nação realmente ela veio
debaixo da bênção de Deus, não só para si, mas como para o mundo. Isso é muito importante. E partindo para o final, o terceiro tópico, bênção da longevidade. Bênção da longevidade, olha que coisa interessante. Item 1, lugar da bênção. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoe desde Sião. Sião aqui é Jerusalém. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Olha que coisa interessante. O Senhor te abençoará desde Sião, Jerusalém, centro do culto judaico. Por que Sião aqui, o reino de Israel, ele é citado aqui, Jerusalém principalmente? Porque ele era o centro religioso da nação. Os peregrinos, já foi dito aqui exaustivamente, eles saíram de suas terras e iam para Jerusalém, subindo em romaria, cantando os salmos de romagem. E por que eles iam para lá? Porque lá é que estavam os sacerdotes, lá que estavam os levitas, lá que estava todo o aparato do culto judaico, estabelecido por Deus lá no Antigo Testamento. Era para lá que eles iam celebrar o Senhor, as principais festas dos judeus, a Páscoa, os tabernáculos, a colheita e outras mais. Entendeu? Então é por isso que Jerusalém aqui é citado. O lugar da bênção, aí o comentarista aqui, isso é importante, ele traz que apesar dessa menção de importância de Jerusalém, isso não limita Deus. Deus está... Onde é o lugar da bênção hoje? É onde Deus está presente. O lugar da bênção é onde Deus está presente. Na casa, no campo, na igreja, no lar e em qualquer outro lugar. Isso não invalida a questão de culto. Hoje, por exemplo, nós vamos aos templos. Tem gente aí que critica templo. Deus não habita em templo feito pela mão do homem. Isso é bíblico, é verdadeiro. O que não é verdadeiro é a interpretação que as pessoas fazem disso. Nunca estudaram exegese, nunca estudaram hermenêutica e ficam falando bobagem aí na internet. Então, Deus... Ele é muito maior do que o templo, ele é muito maior do que Jerusalém. Por que Deus não habita em santuário feito pela mão de homem? Por uma simples razão. É porque nenhum lugar humano pode conter Deus. É por isso que a Bíblia diz que ele não habita. Não habita no sentido de você dizer, olha, eu fiz esse templo aqui e Deus mora aqui, ele está aqui. Se ele está aqui, ele não está para ali. Isso não existe no mundo de Deus, no mundo espiritual. Deus não está adstrito a um lugar geográfico, isso não existe. Não existe. É por isso que diz que ele não habita. Mas Deus, ele também gosta de templo, gosta sim. Tanto que quando Israel saiu do Egito, na sua peregrinação em direção à terra prometida, quem foi que orientou Moisés a construir um tabernáculo? O próprio Deus. Então ele gosta de templo. Davi projetou o templo, Salomão construiu no dia que foi consagrado. A Bíblia diz que a presença do Senhor estava lá. Por que estava? Porque ele gosta de templo. Então não dê ouvido a essas bobagens que essas pessoas pegam versículos bíblicos isolados para satisfazer os seus interesses, não é? E dizer o que eles sentem, talvez por revolta, por algum tipo de sentimento que não é o sentimento de ensinar a palavra de Deus para ninguém, certo? Então o sentido é esse aqui. O lugar da bênção é onde Deus está. O lar, qualquer lugar. Deus não está subordinado a nenhum tipo de espaço físico. Mas isso não tira a importância do templo. Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Entendeu? Era o templo também. O item 2, prosperidade do Brasil. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida. Aqui o comentarista está fazendo digamos assim, uma comparação, né? A exortação é para que vejas a prosperidade de Jerusalém.
para os judeus naquela época. Mas como a Bíblia é também para agora, para o momento, para hoje, para nós, não estamos estudando a Bíblia apenas como um livro histórico, que conta uma história que se referia a alguém. Também isso, mas a Bíblia ela é muito mais abrangente. Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular no dia seguinte. Então ela tem uma aplicação para nós. Então é por isso que ele está dizendo aqui, né? Bênção sobre o Brasil. Não apenas sobre Jerusalém, mas sobre o Brasil. Aí ele nos chama a atenção aqui para algo que tem um certo sentido, né? O problema da exaltação de Israel e menosprezo de outros povos, não é? Ele nos alerta sobre isso aqui. Isso é importante, porque a gente nota que tem pessoas e segmentos que eles prestam quase assim que um culto à nação judaica, e falam de Israel, dos judeus, como se nem tivesse gente que peca lá. Que lá só existisse gente boa, extraordinária. Não, lá tem gente ruim também. Entendeu? Sempre teve, tanto que o cativeiro durou 70 anos. Entendeu? Mas isso não mudou a realidade nesse sentido. Lá tem muito judeu bacana, muita gente maravilhosa. Nós amamos o povo de Israel. Até que nós temos uma ligação histórica, entendeu? E é muito complicado e impossível até, eu diria, você falar de cristianismo sem judaísmo, não é? Há uma interligação aí completamente indesassociável, entendeu? Não pode desassociar. Então o que acontece? Mas tem pessoas que vão ao extremo nisso, né? E falam de Israel como se não existisse problema nenhum lá. Não, tem problema sim. Não pode haver esse endeusamento. Israel também é uma nação que precisa de arrependimento, que precisa do Evangelho, que precisa crer no poder salvador de Jesus Cristo, que a maioria não crê ainda. Se existe um lugar onde Jesus é mais rejeitado, é lá em Israel. Entendeu? Mais do que na Argentina, mais do que no Brasil, mais do que nos Estados Unidos, talvez mais do que em lugares aí inimagináveis, como China, Irã e por aí vai. Entendeu? E o mundo inteiro precisa. Então não pode haver esse culto à nação de Israel. A gente ama, a gente respeita, a gente considera, a gente é grato a eles por muita coisa, levantamos a bandeira de Israel, que Deus abençoe, mas nós não podemos usar isso para considerar que Israel seja um povo superior aos demais. Não, eles são tão pecadores como nós. Precisam de Jesus como nós e como o mundo inteiro. Nós temos que amar todas as pessoas. A gente olha hoje, por exemplo, lá para o Oriente Médio, todos nós sabemos que está explodindo lá uma guerra sem fim. E como não se condoer com o sofrimento daquelas crianças ali, né, irmãos? Tanto crianças judias como crianças palestinas. Aquelas crianças ali, mães, né, debaixo daquele bombardeio terrível, fruto, né, do pecado, do distanciamento que as pessoas têm de um Deus que é um Deus restaurador. Há muita contradição nisso. E não tem como não se condoer. Crianças sofrendo, crianças morrendo, ensanguentadas, as crianças lá, palestinas, entendeu? Que também são amadas por Deus, são importantes para o reino de Deus e isso pelo mundo afora. Então, existe essa exortação aqui. Então, prosperidade para o Brasil. O Brasil também precisa, né? Uma nação abençoada, maravilhosa, mas cheia de mazelas, corrupção e todos esses desmandos aí que você acompanha aí pela mídia. Vamos orar pelo Brasil. E finalizando, paz às nossas gerações, né? E aqui faz o fechamento. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Está falando aqui de longevidade. Veja o filho dos teus filhos. O que é isso, irmão? É a bênção do legado de fé. Nós vivemos a fé e nós
passamos deste mundo, mas deixamos este legado para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, tataranetos e as gerações ainda bem longe. Esse é o sentido aqui e aplicação desse texto. Por quê? Porque Deus gostaria que Israel crescesse novamente, que a nação fosse reconstruída e que eles fossem tão abençoados e tão prósperos e se multiplicassem de maneira tão esplendorosa que os judeus pudessem ter a chance de viver muito tempo como a videira, como a oliveira, séculos. E, em virtude dessa longevidade, ver os seus filhos, os filhos dos seus filhos, não é? Vivendo também abençoado o legado, inclusive o legado da fé do Deus de Israel. Esse deve ser o nosso propósito. Lição abençoadíssima, maravilhosa, e que Deus nos abençoe. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, porque toda semana vem outros vídeos de conhecimento bíblico teológico, e também compartilhe na sua igreja, com seus grupos, deixe o seu comentário, é bem-vindo para nos ajudar também a entender melhor a palavra, e nós somos aqui abertos também ao aprendizado. Eu me considero um estudante das Escrituras tanto quanto você. E te pedir que não termine esse vídeo sem deixar o like, que é a sua oferta, para que a plataforma entenda que esse conteúdo é importante e recomende para outras pessoas. Não esqueça de deixar esse like abençoador aí, e o meu voto é que domingo o Espírito Santo tome você, as suas mãos, nos inspire a serem grandes mestres, expositores da palavra de Deus. Um abraço a todos aqueles que acompanham a palavra de Deus aí de Manaus, de Humaitá, de Tefé, Manacapuru, cidades aí do Amazonas. Um abraço a todos os nossos irmãos do Amazonas, de Salvador, na Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, entendeu? De Macapá e tantos outros lugares. Aonde você estiver, mande um alô para a gente aí. Diga de onde você está assistindo essas lições maravilhosas e que Deus te abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de poder compartilhar a Tua palavra com tantas pessoas que vão multiplicar esses conhecimentos no coração de muitas outras vidas. Nos dar a Tua bênção e a Tua presença, e que nós possamos caminhar, e que domingo seja um grande dia de vitória para a nossa caminhada, para a nossa vida, para a nossa igreja, para o Brasil e para o mundo. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Aonde você estiver, um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.